Que lugar é esse? Que lugar é esse que está fazendo com que eu não consiga ver além? Ver além. O que é que está limitando a minha visão? E quando eu digo o que está limitando a sua visão, é a sua visão de si. O que é que você não está conseguindo perceber? Então, eu vou ler para vocês um conto que ele diz: Quando aprendi a me amar. E quando a gente tem eu gosto muito de um versículo que diz assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai amar o teu próximo se você não se ama, se você não se conhece, se você não se reconhece? Então, não tem como você amar o outro se você não se ama, se você não se permite, se você não tem autocompaixão com você. Então, você tem compaixão com as pessoas, mas quando se trata de você, você é muito duro, você não se perdoa, você não é gentil com você. Então, diante de uma dependência emocional, seja qualquer área da sua vida, é muito importante você se perceber. Você precisa se amar. E aí, eu vou ler para vocês. Quando eu percebi que precisava me amar, não sabia o que eu tinha que fazer, nem como fazer. Diziam que tínhamos que começar a nos amar primeiro, para saber como amar os outros. Mas vi que esta é uma matéria que não se aprende na escola, nem mesmo em casa. Um dia percebi que eu realmente precisava mudar a forma de me tratar. Como não sabia fazer, decidi fazer comigo. O que eu fazia com as pessoas que eu amava? Eu as tratava bem, com carinho, eu cuidava delas, eu as respeitava, conversava com elas com ternura. Eu conseguia ver nelas as coisas boas que elas não conseguiam ver nelas. Quando eu comecei a praticar, percebi que precisava aprender a me conhecer melhor, observar minhas emoções, atender às necessidades do meu corpo, vigiar sobre o que os meus pensamentos diziam. Percebi que existe um mundo vasto aqui dentro e que me manda mensagens a todo tempo. Para começar a praticar, era só parar e me escutar. Neste novo aprendizado, percebi que deveria ser responsável por ir atrás do que me dava alegria, do meu entusiasmo. E me dei conta que só eu poderia ir atrás disso. Eu costumava procurar pela felicidade fora de mim, em pessoas, em coisas ou em situação. Descobri um dia ser tudo ilusão. Busquei identificar o que eu gostava de fazer, o que me dava prazer. Me matriculei naquele curso que eu tanto queria e me levei para passear em um dia de sol. Comecei a exercitar com sabedoria como ser para mim mesma ótima companhia. Quando passei a me amar, parei de me chamar de chata e burra e pensei existir uma forma mais doce. Um dia escapou uma minha pequena e até me emocionei. Descobri que eu só precisava vigiar para meu pensamento não me sabotar. Ao descobrir como me amar, parei de esperar pela vida perfeita, pelo futuro distante, pelos sonhos se realizarem, minhas expectativas se concretizarem, as situações chegarem e as pessoas mudarem. Descobri a contemplar o agora, do jeitinho mesmo que ele é. Uns dias cheios de enfeites, outros dias uma confusão só. Aprendi a criticar, aprendi a criar, a transformar, usar aptidões que eu nunca imaginava ter. Observei as coisas que eu fazia bem e me alegrar com elas. Como escrever e cantar. Me empenhei nelas, passando a mim a acreditar. Aprendi que amar tem a ver com cuidar e resolvi praticar em mim mesma
zelar pela minha saúde, mudar minha alimentação, me permitir descansar. Finalmente comecei a exercitar meu corpo e brigar menos com aquelas partes dele que eu não gostava e rejeitava. Cuidei dele parte por parte e evitei substâncias que o intoxicassem. Precisei encarar que, por ser um ser humano, sou digna de falhas e de muitas delas. Como foi difícil ver que, por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, lá estava eu cometendo erros novamente. Mas agora eu poderia ter uma escolha: me criticar por elas ou aprender com elas e evitar a repeti-las. Observei que tem coisas em mim que eu não conseguia jogar fora. Tive que aprender uma nova forma de me relacionar com elas. Essas partes de mim que por tanto tempo eu reprovei, minha ansiedade, minhas dores, meus erros, e parar de julgá-los como algo negativo em mim. Aprendi a respirar no sofrimento, olhar de perto e validar minhas dores, e acolher minha ansiedade com ternura. Observei que o medo, a raiva, a tristeza, a culpa que invadem meu interior, todas elas são enviadas por um lugar muito sábio dentro de mim. Muitas delas chegam sem avisar, mas elas agora são recebidas e acolhidas pelos meus braços cheios de amor. Ao olhar meus medos de frente, conheci uma guerreira que vive aqui dentro. Ela vinha me visitar muitas vezes, mas eu nem a notava. Gostei de conhecê-la, enfim, e conhecer a força dela dentro de mim. Parei de desperdiçar energia tentando encobrir a tristeza por ter sido incompreendida, a mágoa por não ter sido aceita como sou. Deixei de lado as tentativas de ser a pessoa que queriam que eu fosse e lutei por ser autêntica. E eu mesma me aceitar e ser fiel a mim. Passei a me fazer perguntas que me guiavam, como, por exemplo, o que eu preciso neste momento? E tinha aquele velho crítico que mora dentro de mim, aquele antigo companheiro que parecia mais um general duro e reprovador, que adorava dizer que eu não era boa o bastante, a me julgar por meus comportamentos, opinar sobre meu desempenho e reprovar as minhas falhas. Um dia, paramos de brigar e sentamos para conversar. Nesta conversa, eu percebi que ele era parte de mim. Ele sempre estava ali, dizendo que eu tinha que mudar para melhor. Neste dia, eu me dei conta que ele lutava por mim. Ele queria me ver segura. Ele estava cuidando de mim. Neste dia, nós nos abraçamos e nos tornamos amigos. Decidimos lutar juntos pela melhor versão de mim. Desta vez, com um pouco de doçura, em palavras macias e encorajadoras. Ele me ajudou a encontrar uma nova voz, que me tratava de uma forma nova e que reconheci como verdadeiramente minha. Ela amparava aquela que queria ser salva das minhas crenças, dos meus árduos julgamentos e avaliações, da guerra em mim mesma, que durava algumas décadas, mas que só eu mesma poderia me libertar. E por fim, aquele momento chegou, quando finalmente olhei no espelho com o meu novo olhar e consegui carinhosamente sorrir. Parecia que eu não era mais uma estranha, e sim alguém que pertencia a mim mesma. Foi um longo processo, mas que continua em andamento. Percebi que finalmente deixei de ser uma estrangeira de mim, alguém que por muito tempo eu reprovei e rejeitei. Apesar de conhecer mais do que ninguém, parei e fiquei olhando, a contemplar a minha pessoa recém-descoberta e pude ver ser ela mesma que eu tanto procurava. Essa pessoa que eu me transformara aprendeu a se amar, sem precisar dos outros amarem de volta, para me sentir completa. Parei de lutar ou mesmo implorar por amor. A incrível jornada pela busca do amor acabou na descoberta do meu amor próprio.
A danada da sabedoria me ensinara saber o amor incondicional. Aprendi que podia amar a mim sem condições especiais e também amar as pessoas sem receber amor em troca. Eu agora tinha a mim mesma e finalmente me reencontrei. Eu nunca mais estaria só. Passei a me amparar e aconchegar. Eu agora ando de mãos dadas comigo, me cuidando, me amando, me transformando. Decidi que nunca mais me deixaria. Eu não seria mais aquela a me punir. Agora eu sou livre de todas as minhas amarras. Foi a partir deste dia que eu nunca mais me abandonaria, que eu nunca mais ficaria sozinha. Eu tinha a mim. Eu gosto muito desse conto quando aprendi a me amar. Tem uma Eu gosto muito de um versículo que diz assim, em Provérbios 17:22, que diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então, muitas vezes, a gente não se aceita do jeito que nós somos. E muitas vezes a gente quer transferir para o outro aquilo que nós deveríamos ser. Todos nós somos seres únicos, especiais. E cada um de nós tem a sua particularidade. Eu costumo dizer que Deus, ele não erra, ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. E muitas vezes a gente rejeita quem nós somos. Nós rejeitamos e nós nos punimos, por isso nos tornamos dependentes de outras pessoas. Então, qual é a tua identidade? Quem é você? O que é que você gosta em você? O que é que você não gosta? O que é que você aceita? Então, tem muitas coisas que tem que partir de você. Então, quando você pega um espelho, coloca a sua mão assim na sua frente. Então, vamos dizer que é um espelho. O que é que você está vendo quando você se olha no espelho? A minha pessoa. A sua pessoa. É. Na verdade, é a nossa pessoa. Mas o que é que a gente não gosta? O que é que a gente não aceita? Muitas vezes, essa visão que temos de nós é uma visão distorcida. Se tudo que Deus faz é bom, por que a gente vê uma visão distorcida? É por falta de conhecimento, né? É por falta de conhecimento. Então, quando nós aprendermos a nos amarmos, né, a gente vai conseguir amar o próximo. Então, como amar o teu próximo se você não se aceita, se você não se enxerga do jeito que você é? Eu queria agora ouvir, né, de vocês nesse conto. O que foi que mais chamou a sua atenção? Para você, oi Lu, para você amar o teu próximo e cuidar do próximo, né? Você tem que cuidar de si, dos pés à cabeça, amar a si próprio, entendeu? Porque como é que eu vou dar o que eu não tenho? Me fiz Sim, entender? sim, sim. O que mais Então, me chamou a atenção foi o quanto nós esquecemos de como é nos amarmos, né? Porque desde que a gente nasce, a gente ama os nossos pais, aí a gente ama os nossos irmãos, aí a gente começa a ir para a escola, a Sim. gente ama os nossos amigos, ama o nosso relacionamento, ama o nosso trabalho, ama os nossos animais de estimação. E como que a gente se ama? A gente se perde desde muito cedo nesse amor próprio, né? E aí, quando eu até coloquei lá, né, na apresentação, quando percebi que precisava amar, não sabia o que tinha que fazer e nem como fazer. Isso chamou muita atenção para mim,
Porque eu preciso me amar, mas como é que eu faço isso se eu esqueci? Talvez lá na minha infância, né? Como me amar. E às vezes eu nem aprendi a me amar, né? Porque eu sempre fui taxada de feia, gorda, magra. Seu cabelo é bom, seu cabelo é ruim. É feia, você é burra, você não é capaz. E aí você não se ama. Se vocês têm tanta falta de qualidade, você acaba não sendo amável, né? Sim, porque tem uma parte que ela que aqui diz assim, e me dei conta que só eu poderia ir atrás disso. Eu costumava procurar pela felicidade fora de mim, em pessoas, em coisas ou em situação. Descobri um dia ser tudo ilusão. É muito forte isso. É muito forte. E quando que ela começou a entender, né, ela não sabia como fazer, então ela decidiu fazer com ela. Decidi fazer comigo o que eu fazia com as pessoas que eu amava. Eu as tratava bem e com carinho, eu cuidava delas, eu as respeitava, conversava com elas com ternura. Eu conseguia ver nelas as coisas boas que elas não conseguiam ver nelas, mas você não consegue ver em você. Então, e aqui nós temos uma lição, né? Quando eu comecei a praticar, percebi que precisava aprender a me conhecer melhor, observar minhas emoções, atender às necessidades do meu corpo, vigiar sobre o que os meus pensamentos diziam. Agora, para quem está aqui conosco desde quando nós começamos essas palestras, nós estamos falando justamente disso. É como compreender os problemas. E eu falei lá sobre 5 regrinhas para nós identificarmos as nossas emoções. Nós falamos sobre a saúde do corpo, falamos sobre a importância do sono, falamos sobre a importância da alimentação. Tudo isso tem a ver o quê? Conosco. Porque a gente cuida dos outros, mas a gente orienta os outros, mas a gente não consegue fazer isso conosco. Então, é começar a praticar conosco. Faz sentido para vocês? Cadê a Lisandra? Bastante. É que nem, ô Lourdes, é que nem um professor de educação física, vamos dar ele como exemplo. Não adianta ele mandar você cuidar do corpo, ele querer te emagrecer, se ele tem que ser o seu modelo, não é isso? Você tem Sim, que, você tem que olhar para ele e falar, não, é isso que eu quero para mim, o cara é saudável, o cara é todo definido, é isso que eu quero para mim. A mesma coisa, gente, para eu passar alguma coisa para alguém, eu tenho que estar bem comigo mesma, senão não vou. Vai dizer, você não cuida nem de você mesmo, quer dar o que que você pode me oferecer? sim, é verdade. Tô aqui, Lourdes. Então, diga. Você chamou Não, você ela. me chamou? Você me chamou? Não, eu queria ouvir você. Ah, essa parte de se cuidar é muito importante, né? De se dar o valor. A minha dependência emocional, eu não me dava o valor. Eu andava bem capenga, bem de qualquer jeito, porque eu focava mais no outro do que em mim mesmo. E a gente fica, eu era dependente assim até do que o outro comia. Se o outro comia, eu comia também, igual como a Estela falou do relacionamento, né, de adolescentes, Sim, que hoje eu dou aula para adolescentes, eu vejo como ele anda em grupinho, né? Tem dias que tem os grupinhos que usa calça jeans e camiseta, o outro é o grupinho que usa boné e touca, o outro é a blusa de frio, então não tem aquele que se destaca no meio, né? E a gente não ter a nossa identidade fixada causa muito transtorno. A alimentação também é complicada nessa relação. Eu atendi uma paciente uma vez que ela tinha dependência emocional e ela tinha dependência dos alimentos. Ela só queria comer sanduíche.
a gente não conseguia ingerir outra coisa nela, porque ela também tinha dependência no pão de forma e no presunto e queijo. Somente nisso. Misericórdia. Então, aprendi que amar tem a ver com cuidar. Resolvi praticar em mim mesma, zelar pela minha saúde, mudar minha alimentação e me permitir descansar. Finalmente comecei a exercitar o meu corpo e brigar menos com aquelas partes dele. Então, muitas vezes a gente briga muito com as partes, com algo que nós não gostamos em nós. A gente briga muito, mas a gente não faz algo para mudar. Então, Lourdes, eu queria comentar diga. que em casa, na minha família, né? A gente está passando por uma situação dessa com a minha irmã. Ela já está na terceira cirurgia bariátrica dela, Bom, né? Nossa, Ela já fez a primeira, emagreceu bastante. Aí ela comia muito doce, voltou, engordou bastante. Aí ela fez a segunda vez uma bem invasiva, assim, né? De ligar o estômago no intestino. E aí ela emagreceu bastante também. Mas só que dessa vez ela engordou. E quando ela engorda, ela não trabalha a mente para poder entender que ela precisa se alimentar corretamente. A sim. mente dela não entrou no processo. Então, quando ela engorda, o que ela faz? Ela recorre sempre ao procedimento de cirurgia bariátrica. Ela está fazendo os exames para entrar. Agora tem uma nova modalidade que é bariátrica para os bariátricos. Aí eles queimam a parede do estômago para poder ela ficar pequenininha novamente. Só que ela não entende que a alimentação dela precisa ser trocada, porque meu a Deus. mente precisa entender que ela precisa se reeducar e se amar de outra forma. E já faz os 20 anos que a gente luta com isso com ela, porque engordou um pouquinho, ela corre para bariátrica. É pago, aí ela paga, o médico aceita, ela faz. Então, essa parte de se Então, amar na parte da alimentação, ela a gente não vê amor da parte dela nessa parte da alimentação. O prazer dela é comer, sentir o estômago cheio, isso para ela é uma A sensação de dependência dela por prazer uma enorme. pessoa, né? é uma Não é a compulsão, né? pessoa, é o alimento. Agora, ela faz particular? Ela faz. Ah, tá. Ela já chegou a vender até o carro da minha mãe Meu para poder Deus. fazer. Não, porque é de dentro para fora. É aqui primeiro. A mudança tem que partir aqui, a transformação aqui, para depois fazer. Mas Ô, Lourdes, eu nunca, é a primeira vez que eu ouço alguém que está entrando numa terceira bariátrica. Eu E fiquei olha que eu chocada acompanho, também. eu acompanho pacientes bariátricos, é a primeira vez. então, mas os próprios médicos, eles não dão essa orientação que você tem que emagrecer a mente primeiro para depois ir para o físico? É para acontecer isso. Só que ela burla, Lourdinha, o psicólogo. Ela não passa em psicólogo, ela fala que ela não precisa, isso já na terceira bariátrica, e toda vez que precisa fazer uma dieta, ela quer que eu passe para ela, mas eu sempre me recuso. Por quê? Ela não vai fazer o que eu vou passar e ela vai falar que é culpa minha de não ter dado certo, sendo que é ela que precisa estar aberta e disposta a receber o atendimento psicológico, o psiquiátrico, até o do. Ela já chegou a falar que o médico não sabe fazer cirurgia. A gente sentou com ela, explicou e conversou. Não é que o médico não sabe, só que você não pode ingerir certo tipo de alimento. Você não faz atividade física. Você quer que você fique com o corpo da Graciane Barbosa como? Não tem como. Fala para ela que E é todas 50. essas ela fez no particular. Todas, no particular, com o mesmo médico. E a compulsão Ah, dela então foi tá. tão grande na segunda vez que ela vendeu o carro da minha mãe
depois ela pediu o carro emprestado para minha mãe, que ela estava sem o carro dela. Aí quando a gente foi pedir o carro da minha mãe de volta, ela falou que tinha vendido para fazer a bariátrica. Gente, é demais, né? É um vício já, né? É como se fosse uma droga esse comportamento dela, né? É Sim. viciada em cirurgia. Quantos anos? Tá Oi, desligado ali. quantos anos ela tem ou quantos anos ela É. já fez? Não, Quantos quantos anos? anos ela tem? Qual a idade Ela, dela? ela está com 52, mas ela faz essa cirurgia desde eu tinha acho que 21, hoje eu tô com 39, já faz alguns anos. Ela Ok. já faz parte da... Então, a dependência emocional, ela surge em virtude de algumas circunstâncias na nossa vida. Mas, na verdade, quando eu percebi que precisava me amar, não sabia o que eu tinha que fazer, nem como fazer. Esse livro aqui, eu trabalho com ele especificamente com as mulheres, e são 4 encontros. A gente trabalha linha por linha, e é muito legal. É assim, transformador. Passa para mim a próxima, por favor. Então, algumas dicas, né, de como se tornar menos dependente. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, menos dependente. Por quê? Em algum momento isso é saudável para a gente, né? Reconheça o seu valor. É necessário o trabalho para aumentar a autoestima. Isto, pois, sem ele, a pessoa não terá a capacidade de reconhecer o que realmente a faz importante em um relacionamento. Foi o que nós lemos aqui, né? Como aprender, né? Quando aprendi a me amar. Então, reconhecer o seu valor. Saiba identificar as suas necessidades emocionais. Não deposite suas necessidades a ninguém, né? Se há necessidade emocional de companhia, procure dividir o seu tempo com outras pessoas, como amigos mais próximos e familiares. Desta forma, saia mais sozinho e procure ajuda, ou procure ajuda de um profissional, caso você não consiga. Aprenda a trabalhar o seu autocontrole. Mesmo com situações que você não possui o controle, lembre-se de que você tem o controle de si próprio. Contudo, suas ações e sentimentos não dependem somente dos outros para serem realizados. Depende de você também. Você tem o controle da sua própria vida. Então, saia deste lugar que limita a tua visão de si. Pode passar. E aí, eu tenho um exercício aqui para vocês fazerem, né? A minha caixinha está apoiando aqui o meu note, mas eu estou com uma outra caixinha aqui, tá? Então, a sua caixinha, olha quanta coisa a gente já colocou dentro dessa caixa. E hoje também nós temos que colocar lá a dependência emocional. O que é a dependência emocional? Se você em algum daqueles itens que eu falei, se você se viu, vamos trabalhar isso. Então, olha só, quem sou eu? Quem é você como uma pessoa independente sem um parceiro? Como você é sem um parceiro? Como você é sem aquela sua amiga, sem aquele seu amigo, sem o seu pai, sem a sua mãe? Como que você é? Há momentos em que relacionamentos muito longos se arrastam no tempo e esquecemos quem somos no presente e o que aprendemos ao longo do caminho da experiência. Então, às vezes você pergunta para aquela pessoa, quem é você? Ah, não sei. Ou então você pergunta sobre a pessoa, ela fala de todo mundo, mas não fala dela.
Ela fala do pai, fala da mãe, fala do namorado, fala do marido, fala de todo mundo, fala do vizinho, mas ela não consegue falar dela. Lourdinha, hoje eu estou muito falante, porque esse tema eu Não, me pode identifico falar, muito, né? Me identifico pode muito, que eu já falar. passei muito por isso. Uma pergunta que fizeram para mim uma vez e eu fiquei extremamente chocada foi assim, quando eu estava passando por um processo de dependência emocional, foi assim, você apresentaria você para sua melhor amiga, né? Você namoraria, é, é como se fosse eu fosse outra pessoa, Sim, se eu me apresentaria para outra pessoa. Aí eu pensei assim, me fez pensar tanto, 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 que eu comecei a me ver. Realmente foi essa pergunta de quem era eu. Será que a minha melhor amiga mereceria eu como eu estaria naquele momento? Aí eu falei, não, não. Hoje sim, hoje eu sou uma ótima companhia, né? Hoje a minha companhia é disputada no tapa. Mas mas legal, gostei. a pergunta que me fez mudar, refletir, pensar você se apresentaria para sua melhor amiga, né, como um namorado, nesse nível assim? E eu Sim. não recomendaria eu não seria uma ótima pessoa, porque eu estava totalmente desequilibrada, dependente, eu não tinha minha personalidade própria, então como que eu seria uma companhia boa para alguém se eu não era uma companhia boa nem para mim? Não era para você. Se você não se amava, você não tinha aprendido a se amar. É bem isso mesmo. Então, as preferências da outra pessoa podem ter sido tão permeáveis que as suas próprias são esquecidas. O que gostamos de fazer, o que não gostamos, o que estamos dispostos a tolerar, quais são os limites que desejamos que os outros ultrapassem. Então, quem é você? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Então, pegue um papel e escreva. Escreva. Porque muitas vezes fica aqui na sua mente, ó. Mas quando você pega o papel e você começa a escrever, flui. Sai daqui, ó, e você começa a se ver. Então, faça essa pergunta: quem é você? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Pode passar. Nós estamos colocando lá no chat, tá? Para o pessoal salvar a Tá, imagem, a pergunta, para poder tá. depois colocar na caixinha. Olha só. Que tal fazer também uma biografia emocional? Você já parou para pensar em todas as emoções que experimentou ao longo dos anos? Em que circunstâncias? Eu não sei se vocês têm um hábito, gente, qualquer dia eu mostro para vocês. O que eu tenho de diários, desde que me entendo por gente, eu sempre cultivei o hábito da escrita terapêutica. Eu nem era psicóloga ainda. Então, eu tenho muitos diários. E às vezes eu pego esses diários, eu fico lendo, lendo, eu falo, meu Deus, como que eu era, as coisas que aconteceram na minha vida. Então, isso é muito importante. Então, fazer um diário para refletir sobre relacionamentos passados pode ajudá-lo a reconhecer como você superou histórias passadas. Então, eu já passei por muitos relacionamentos, né, de amizades, me frustrei bastante. E eu escrevi. E hoje, quando eu leio, eu falo assim, nossa, eu consegui superar. Sou uma vencedora, né? Ô, Lourdes, Oi? essa Sou tua uma Diga. vencedora, né? Sim, isso não são por isso que quando eu trabalho com os Oi. Só um minutinho. Por isso que quando eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes por conta disso. Porque muitas coisas que eles estão passando agora eu já passei. Então, quando eles começam a falar, eu sinto a dor deles, eu entendo o que eles estão falando. É muito legal, porque eu também sei que isso vai passar, que eles vão superar. Sim. Então, por isso que eu estou sempre usando a psicoeducação, ensinando eles, dando ferramentas para que eles consigam passar por este momento. Diga, Estela. Dentro disso que você terminou de falar, não são as etapas da vida também que vão lapidando a gente? Porque Sim, você
Você é criança, você tem um comportamento, você é adolescente, você tem outro. Quando você está já na fase adulta, aí você já tem um outro comportamento, né? Você já vai também sabendo lidar com determinadas situações, né? Você já vai começando a entender quem é você, o que você quer, como você quer, né? Você já vai Sim, consegue selecionar as coisas, né? Quando sim, criança, tô meia perdida, né? Quando adolescente, mais perdida ainda, né? Agora, quando sim. adulto, acho que a gente vai ficando velha, né? Desculpe aí, você já vai falando, Velha não, experiente, mais experiente. ai, eu não acredito que eu era assim, eu não acredito que eu fazia isso, né? Pois Você é. tem uma outra visão da coisa, né? E os outros que estão vindo atrás da gente vai passar pelo mesmo processo, né? Sim. Mas você sabe qual é o diferencial? Hã, Na minha época, eu não tinha esses momentos que nós estamos tendo agora. Eu não tinha pessoas para me orientar, para falar comigo que isso iria passar. Então, por isso que a psicoeducação, ela é muito importante, Estela. Você conversar sobre alguns assuntos que a vida, sobre a vida, porque isso diminui um pouco a angústia. é que Porque melhor. o porquê que muitos adolescentes ou até mesmo adultos, eles não têm essa oportunidade de falar de coisas que quando eu comecei, eu falei que a dependência emocional, ela também é normal. Em algum momento a gente tem essa necessidade. Só que quem não sabe disso acha que é algo patológico e acaba assumindo também o comportamento patológico por achar que tem algumas coisas que são normais. Então, leva tudo lá para o patológico. É a mesma coisa a ansiedade. A ansiedade ela é normal. Nós precisamos da ansiedade. A ansiedade, ela é um termômetro. Ela nos protege de algumas coisas. Só que não é falado muito sobre essa ansiedade normal. É falado muito sobre a ansiedade patológica. Então, as pessoas não, muitas não conseguem entender que o fato de você apresentar um trabalho na escola, por exemplo, ou qualquer outro ambiente, você, na noite anterior, você passa a não dormir, você fica nervoso, enfim, você sente, seu corpo sente algumas coisas. Isso é normal. Só que tem pessoas que acham que isso não é normal. E ela acaba tendo uma vida paralisada por não saber dessas coisas, por não saber o que fazer num momento como esse. Usar a respiração, se acalmar, tem algumas técnicas, né? Tem uma série de coisas. Então, hoje eu percebo que falta muito diálogo da normalidade. As pessoas não sentam para falar sobre coisas normais, sentam a maioria, né? Não quero generalizar aqui, mas para falar de coisas que são patológicas. E não. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa psicoeducação, é mostrar, olha, gente, os dois lados. Então, o que que você vai fazer diante de uma dependência emocional? Você vai, em primeiro lugar, o segredo da dependência emocional é você amar-se a si, é você aprender a se amar. Mesmo que tenha ocorrido lá na infância, algumas faltas que você teve na infância, não tem como voltar atrás. Você precisa ter um encontro consigo. Você precisa aprender a se amar. Você precisa observar que tem coisas que é necessário jogar fora. E que coisas são essas? Quem é você? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? São essas perguntas que precisamos nos fazer. Pode passar? Gente, esse é demais.
eu desafio vocês a fazerem esse exercício aqui, tá? Aí eu quero que vocês me contem lá no grupo. Caminhadas simbólicas. São inúmeras as atividades que podem ser feitas sozinho, sendo uma delas as caminhadas. A caminhada pode representar uma oportunidade para refletir neste caso. E aí estou propondo algo para vocês. Antes da caminhada, procure pedras de diferentes pesos. Depois de ter as pedras, escreva com um marcador permanente o nome das pessoas a quem mais tempo é dedicado, sendo as pedras de menor peso para as pessoas a quem menos tempo é dedicado, incluindo você, viu, seu nome, e vice-versa, com as pedras de maior peso. Coloque essas pedras no seu bolso enquanto você caminha, ok? E aí, depois, o que vai acontecer? Você vai fazer a sua caminhada de 40 minutos a 1 hora com essas pedras no bolso e você vai reavaliar. Tem sido fácil para você andar com as pedras mais pesadas? O que você queria fazer com aquelas pedras enquanto caminhava? Eu já imagino a gente querendo jogar elas longe. Queria me livrar delas. Eu me livro mais rápido. E por que a gente não se livra de algumas coisas que estão pesando na nossa vida? Que Gente, não eu estão adorei esse agregando, que exercício, estão Lourdes. subtraindo. Eu gostaria que vocês fizessem isso e que vocês nos contassem. O que você gostaria de fazer com aquelas pedras enquanto caminhava? E você tem que incluir o seu nome ali também, viu? Tá, eu vou pegar as pedras, vou fazer um pacotinho com o nome das pessoas, né? E vou andar com Aham. aquelas pedras no bolso. Aproveita, faz a caminhada das Vai 5 da trabalhar. manhã com as pedras, Estelinha. Correr com pedra no bolso. Nossa, maratona. Eu gostei. Tá, Gostei. mas essas pedras são pedras, você pega uma menorzinha, uma maior, pedras de Vários diferentes tamanhos. tamanhos. Tá. Nossa, Quem gente, mais quem é que vai você se pegar um dedica, paralelepípedo? né, Misericórdia. Quem é? Lourdes? Quem Oi? mais você se dedica é a pedra maior e você escreve. Aquela que você menos se Isso. dedica, teu nominho, e aí você vai querer. Provavelmente a caminhada, quando começar a cansar, a gente vai querer se livrar é das que mais pesam, né? Peça. Ô, Uhum. Lourdes, por exemplo, assim, Oi. não dá para você colocar todas várias pedras. Aí eu posso pegar uma única pedra e colocar um todo, que é o que eu mais me dedico. Aí na outra colocar um outro. Não, tem uma pedra para cada pessoa. Sim, cada pessoa é uma pedra no seu sapato. Não vai ter bolso, amiga. Bota na Então mochila. você pega na mochila, põe nas costas. Ou então você vai fazendo o seguinte. Lembra lá que eu fiz o exercício reavaliando as amizades? Aham, Lembra entendi. lá? Então, você vai colocar. Ah, tem muitas pedras? Coloca um pouco de pedra, faz a caminhada, depois você joga aquelas outras lá. Aí você coloca de novo e vai até você resolver a sua vida. Entendi. Tira as Entendeu? pedras do caminho. É isso Isso. aí. Só não pode jogar na cabeça de ninguém, viu, gente? Será que alguém vai pegar um paralelepípedo? Misericórdia. Por isso que eu te falei, era mais fácil, hein? Já pensou? Não, gente, mas pode. Começa, se tem uma pedra, aquela pedra que pesa mais, aquela A pedra de situação tropeço. de tropeço, pega um paralelepípedo, coloca o nome e vai fazer caminhada segurando o paralelepípedo. Gente, vai ser transformador na sua vida. Faça isso. E tire uma foto, viu? Manda a foto no grupo lá. Vai mandando.
É Luz, porque tá. assim, né? Você pegou aquela pedrona e você tem, por exemplo, eu vou usar eu como exemplo. Eu tenho a Lourdes como dependência emocional e eu dedico a minha vida inteira na Lourdes. Então eu vou pegar lá a pedrona, vou colocar o nome dela e vou andar. Quanto tempo eu vou conseguir carregar a Lourdes, será? Aí Isso ela que vai. eu tô... É um exercício para a gente pensar, né? Será que Sim, esse peso todo eu preciso carregar, de ter que depender dela para tudo? Porque se eu sim. dependo da Lourdes para tudo, eu tenho que conseguir caminhar com ela. Se eu não estou conseguindo caminhar com ela, significa que eu não dependo dela. Não, mas aí, pelo que eu Significa que entendi, você está carregando coisas da outra pessoa também. Sim, não, é a Lourdes que depende de você, né? Porque você vai estar carregando ela, né? E vice-versa. e vice-versa. Porque aí, só que aí é uma outra coisa, entra a codependência. Codependência é uma outra coisa. É quando ambos dependem um do outro, entendeu? Só que aí Ah, é um é. assunto, a codependência. Esse, Estelinha, nesse caso é assim, ó. Para quem que você está dedicando o seu maior tempo? Maior tempo, foi isso que eu entendi. Então, a Isso. minha maior É a pedra pedra grande. é a pedra grande, aí E a não é menor. porque a Lourdes depende de mim, é porque eu faço tudo em prol da Lourdes, entendeu? Entendi, é isso que eu estou Então, falando. beleza. É isso aí. Vamos ver Eu quantas pedrinhas a gente consegue carregar. Muito bom o E no, exercício. e no chat, as pessoas estão escrevendo que vão fazer? Gente, eu queria Alguém falou publicar. alguma coisa? Eu gostaria de escrever um livro, fazer um e-book para a gente publicar isso. Isso é testemunho. Você quer essa matéria para a próxima palestra? Isso, a gente vai Sim. publicar, nós vamos fazer um e-book e a gente quer publicar essas experiências de cada Então, um na de semana que vem vocês. você já pode trazer como foi a experiência, tira a foto, que a É, gente vai utilizar isso tudo no nosso e-book. tá. Por isso que eu perguntei, por causa da foto, tá? Sim, bota a Marinalva também que Isso. faltou hoje para carregar pedra. Ela não entrou. Não, dá bronca nela amanhã. Podemos Lembra, seguir? tu lembra do É, saco de pedra que ela me trouxe? Ela, verdade. Ela já viu? Por trouxe. isso que eu falei, já fala para ela. Bora Ô, lá, o próximo Lili, também é importante. eu ia pular esse. Do autocuidado? Tá, peraí, deixa eu fazer isso do autocuidado. Ah, é, autocuidado. É o autocuidado, não dá para pular. Olá, uma das consequências da dependência emocional é que toda a atenção é dada a outras pessoas, esquecendo-se das próprias necessidades. O autocuidado, como fazer planos sozinhos, expor-se à independência e aos outros sentimentos que ela gera, é uma tarefa essencial. Exemplos. Gente, o autocuidado. Prepare uma refeição para você, tome um banho gostoso, relaxante, viajar sozinho para uma cidade próxima. Eu já fiz isso, gente. Uma das melhores coisas que eu já fiz foi viajar sozinha, porque eu tinha um medo. Eu tinha um medo e eu consegui viajar sozinha, foi É maravilhoso. libertador, não é? É libertador você, né? Então, autocuidado, fazer algumas coisas que você gosta, porque quando nós lemos aqui, né, aprender a amar, vocês viram o quanto ela foi descobrindo de coisas que ela não fazia com ela, mas fazia com os outros. Ela cuidava dos outros, mas não cuidava dela. Lurdinha, eu Então, aqui de novo. oi, pode falar. Quando você comentou em lugares sozinha, para mim era muito difícil e foi extremamente libertador quando eu consegui pela primeira vez num restaurante japonês sozinha. Aí na sequência eu fui no cinema sozinha, aí depois aí daí só foi para frente. Quando eu consegui ir sozinha ao restaurante para mim fazer o pedido sozinha, escolher aquilo que a gente quer, porque a gente também muitas vezes depende da escolha do outro, a gente não tem opinião própria. Aí quando eu sentei no restaurante japonês, escolhi tudo que eu queria comer, fui para casa, no outro dia eu fui no cinema sozinho,
para mim foi extremamente libertador. Sim. Alguém aqui já foi ao cinema sozinho? Olha, eu vou ao cinema, eu viajo. Escreveu, não leu, eu estou pegando ônibus para ir bater pé. Falou em viajar é comigo mesmo, Lourdes. Não tenho. O que me falta é dinheiro. Se tem Uhum. dinheiro, está dentro. É porque Isso aí. assim, olha, as crianças cresceram, tomaram a sua vida, né? Cada um seguir o seu caminho, tem sua independência. Eu falei, eu não vou ficar parada na vida, eu vou continuar a minha. Então, eu trabalho e cuido de mim, numa boa, Sim. entendeu? É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Eu estava conversando com uma cooperada hoje sobre isso, porque ela está entrando numa depressão porque se aposentou, não tem o que fazer. Eu falei, lógico que você tem que fazer. Tem muito, vai pegar um voluntário, entra num ônibus, vai viajar, acorda para a vida. Aí eu não consigo, só consigo ficar dentro da minha casa. Ela começou a entrar em depressão, acho que não consegue fazer Nossa. nada. Uhum. Regrediu, né? Teve Regrediu. regrediu de uma tal maneira que eu falo, você precisa acordar. E tem coisa que só depende de você, não adianta eu falar, não adianta o outro falar, entendeu? Vai, Ela se aposenta. oi? Ela se aposentou? Ela se aposentou e ela disse assim que do nada veio esse momento aí que ela não consegue se mexer. Ela Então, pratica, o que ela pratica acontece é que as pessoas não se preparam para se para. aposentar. Elas É. não se preparam. Então, muitas adoecem. Mas pede para ela participar aqui conosco, que ela vai. No Fala para instantinho ela ela que vale a pena viver. é, vai viajar, vai. Fala Aí para o ela outro fazer uma viagem conosco aqui. Sim, é um bom começo. É um bom começo. Então, gente, autocuidado, cuide de você. É, Pode Quando eu passar? li o conto Ah, Aprendi a Me Amar, né, ela diz assim: aprendi a me amar, que tem a ver com cuidar, e resolvi praticar em mim mesma, minha saúde, minha alimentação, descansar meu corpo. Então, façamos isso, tá bom? Pode passar. E tem um outro exercício aqui também, que ele entra como a escrita terapêutica, que você pode escrever cartas interessadas a si mesmo, né? Tem gente que gosta de escrever e essa é uma atividade que pode trazer muitos benefícios. Então, aproveite e escreva uma carta interessada a si mesmo, contando sua história como se fosse o protagonista do filme da sua vida. Uma dica: escreva todas as ações e comportamentos que te limitam hoje e que vocês estão dispostos a permitir no futuro. Vocês irão perceber quando a barreira do autorrespeito é ultrapassada. Então, é assim: escrever situações que você já vivenciou e, e qual é o limite. Então, eu não quero isso para mim, eu não quero aquilo, eu gostaria que fosse assim, para você saber o que está na sua mente. Fez sentido para vocês? Porque às vezes a gente passa por situações, mas a gente não registra isso. Então, quando aparecer uma situação de dependência emocional, você já vai estar ligada. Por quê? Porque você já colocou no papel e você já colocou algumas coisas que você não quer dar continuidade na sua vida, porque você já teve essas experiências ruins no passado. Então, escreva lá. Pode passar? E o tratamento? Gente, o transtorno de ansiedade, ele não é uma doença, não, viu? Mas pode surgir outras comorbidades se você não fizer nada, se você não se cuidar. Então, procure. Você não precisa de outra pessoa para viver o seu dia. E eu quero dizer aqui que nós não colocamos aqui, que eu não coloquei, mas você é responsável para colorir o seu dia.
Você é responsável para colorir o seu dia. Não permita que as pessoas coloquem uma nuvem aonde você não consiga ver o que está diante de você. Você é responsável por colorir o seu dia, independente da situação que esteja acontecendo. Ok? Olha só, esse tratamento tem a ver com tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, programe o seu dia sem depender de alguém ou de uma única pessoa para realizar as tarefas. Assim você aumenta o seu círculo de amizades e não sufoca as pessoas. Gente, vocês já pararam para pensar quem tem essa dependência emocional que você acaba sufocando as pessoas? E às vezes você acaba ficando numa situação constrangedora e você não sabe por quê. É porque você está sufocando as pessoas. Então, pare e avalie quem são os seus relacionamentos, de que maneira eles estão se apresentando diante de você. Quais são os sinais que eles estão dando de que não dá mais para continuar assim? E tudo bem. Se você, porventura, perceber isso, inicialmente você vai ficar chateado. É normal. Anormal é você não se sentir chateado. Você vai ficar ali, mas você vai se levantar e você vai resolver isso e você vai seguir em frente. Então, planeje o seu dia. Ó, tem alguém que falou assim que é o contrário, me afasto das pessoas. Se nós estamos falando de uma dependência emocional, que nós estamos sufocando a pessoa, inicialmente é normal a gente vai se afastar, mas quando a gente compreende o que está acontecendo, a gente retoma a amizade. A gente retoma. Aprenda a estar só, tenha amor próprio, é muito importante se libertar dos sentimentos destrutivos. Ah, também agora eu não quero mais saber de ninguém. Também agora eu vou acabar com a minha vida. Também agora eu vou, entendeu? Não ligo mais para ninguém. Tem gente que é assim, some, tira, né? Bloqueia você, porque a pessoa fica tão ferida, que ela acaba bloqueando todo mundo. E isso não vai te levar a nada. Lugar nenhum. Percebeu alguma coisa? Fica mal, chora, 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 mas depois levanta e vida que segue. Felizmente, né, se você não consegue lidar com isso, você precisa procurar ajuda. Procure ajuda, porque dá para você ter uma qualidade de vida sem essa dependência emocional, fazendo com que, limitando a sua visão de si e impedindo de que você possa mostrar as suas qualidades, os seus talentos, porque eu sei que todos nós temos. Acho que esse é o último, né, Ali? Eu coloquei mais um. Ah, eu vi que você tinha colocado. Caminhe junto. Então, eu queria que você lesse. Eu leio? Eu gostei. Eu coloquei, caminhe junto, mas seja livre. Precisamos entender que, apesar de não termos sido feitos para caminharmos sozinhos, precisamos respeitar nossas individualidades, amarmos nossa companhia e precisamos estar junto de pessoas que estejam para somar e nos ajudar a crescer. Se estamos caminhando de forma diferente disto, chegou a hora de parar, pedir ajuda, recalcular a rota e, se preciso for, começar do zero, para que os frutos sejam saudáveis e belos. Você não precisa sofrer calado. Peça ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque aqui, né, eu fiquei pensando, a gente fala muito sobre eu não preciso
A gente nós não fomos feitos para viver só, né? Só que a gente também não pode viver em prol do outro. Então, se a gente Sim, começar a perceber que a gente está vivendo a vida do outro, é hora da gente parar, recalcular a rota, porque uma relação saudável ela é de soma, ela não é de subtração ou divisão. Já diz biblicamente que casa dividida não prospera, né? Então, sim, se não é para dividir, muito menos para subtrair. Nós precisamos entender que nós estamos aqui juntos e precisamos desenvolver formas de caminharmos numa prosperidade, num amor. Eu estava pensando, ouvindo tudo que você falou, Lourdes, e aí eu tava, até fiz uma anotação aqui para. Eu ia te perguntar, mas aí você falou uma fala aí mais profundo, porque às vezes quando a gente tem uma dependência emocional muito grande, eu já percebi que as pessoas são bem agressivas com aquela pessoa que é dependente, né? Ela sim, acaba sendo grosseira, ela é estúpida, ela é sem paciência, ela às vezes bate, dependendo do grau de relacionamento que for. Na amizade não, mas nos pais e no relacionamento amoroso acaba tendo agressão física e verbal. É, mas aí eu estava pensando muito nisso, né? Nossa, mas a pessoa ela acaba passando por um perrengue sendo dependente. Mas aí você falou algo no final que mudou um pouco a minha visão. Será que você não sufoca a outra pessoa? E quando a gente está sufocado, quando a gente está pressionado, quando a gente está sendo esmagado, a nossa reação nem sempre é positiva, né? A gente sim, acaba explanando, a gente grita, a gente xinga, a gente esperneia, a gente desconta, a gente fica com raiva. Então, existe porções, eu falo que é o 50-50, né? Você tem culpa por estar sufocando e a pessoa tem culpa por não ter o autocontrole e acabar descontando tudo isso em você. Então, a gente também precisa sim, perceber quando nós estamos sendo o dependente ou quando nós estamos também ocasionando sim, dependência, que eu acho também que é importante a gente deixar aqui registrado, porque às vezes eu dependo da Lourdes, mas às vezes a Lourdes se faz muito para que eu seja dependente dela. Então, o que que a Lourdes tem que fazer para eu tentar me desprender um pouquinho, né? Aonde nós, como pais, vamos soltar os nossos filhos para que eles amadureçam e caminhem, ou o que que a gente vai fazer num relacionamento. Eu lembrei muito dos meus avós. Por exemplo, a minha avó não sabia ir no banco, porque o meu avô, ele tinha que ele fazer as coisas. Então, minha avó era dependente nele. Quando meu avô faleceu, minha avó foi obrigada a descobrir o que era um caixa eletrônico. Então, quantas vezes a gente faz as coisas pelo outro, subjugando a capacidade dela fazer? E isso faz a gente ser sim, dependente, né? Então, a gente tem culpa também, às vezes, da pessoa ser dependente da gente, né? sim. Às vezes é um ganho também, é um ganho. O que é que você ganha quando a pessoa depende de você? Então, esse é um assunto, ele assim, ele é dividido em várias partes. Teríamos que falar somente da dependência do casal, dos filhos, mãe e filha. Ai, desculpa. Imagina. Mãe e filha. Então, mas no geral, não é uma doença. Agora, dependendo da intensidade, pode ter outras comorbidades, um toque, uma depressão, uma ansiedade, pode desenvolver outras coisas. Gente, peraí. Então, na verdade, a dependência é a falta de amor próprio. Mas eu não gostaria que você saísse daqui chateada. Desculpa, gente. Eu gostaria que você saísse daqui com o coração. Eu vou usar um termo que a Lili usa. Eu gostaria que você saísse daqui com o coração quentinho, no sentido de você sabe o que é uma dependência e que você precisa se amar. Não é a outra pessoa. Você precisa se amar, porque se você não se amar, você não vai conseguir dar conta das outras demandas. Então, como que você vai oferecer algo para alguém se você não tem isso, se você não consegue oferecer, se você não consegue oferecer para você mesmo? Então, de tudo aquilo que nós
falamos aqui, o que eu gostaria que você ficasse, que ficasse no teu coração. Quando aprendi a me amar, que você possa aprender a se amar, se aceitar do jeito que é, se valorizar, porque você é única, você é único, e você tem tesouros escondidos aí dentro de você. Eu tenho uma frase aqui que está escrito assim, ó, tesouros escondidos, eu tenho, é dentro de mim. Não é porque eu estou falando aqui que eu seja assim 100%, não. Eu também tenho aqui os meus conflitos. E algo que eu gosto de fazer é de deixar anotado para que aonde eu passe, eu possa ver. Então, eu tenho ali, ó, tesouros escondidos. Porque às vezes eu sinto que os meus tesouros foram roubados. Mas quando eu olho para mim e vejo, não, eu tenho tesouros aqui, eu sou imagem e semelhança de quem? Do Criador. Nossa, gente. E que ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, por que que eu, então, me trato desta maneira? Se ele que é o Criador me vê, né? Eu sou a menina dos olhos dele, eu sou importante para ele. Então, nós precisamos repensar isso. Então, E é muito doido, né, Lourdes? Você cuide-se. falou da imagem, né? Se nós olhamos quantas vezes, independente no que nós seguimos como religião, né? Todo mundo um dia já falou: Nossa, Deus é perfeito, olha esse céu que lindo, olha os animais, olha esse pássaro, como que pode ser dessa forma? Então, se Deus ele é um Deus da perfeição, que fez os seres vivos de uma forma tão perfeita, por que que nós não somos perfeitos? Né? Por que que dentro das nossas particularidades, na nossa personalidade, no nosso cabelo, na nossa pele, no formato do nosso corpo, porque Deus ele é perfeito. Então, se a gente está dizendo que eu sou feia, está dizendo que o Senhor não fez algo certo? Acho que isso também a gente pode ficar refletindo aí, né? Se Deus é perfeito na hora de criar a Sim, vaca, o cavalo e o passarinho, na hora de criar a gente, ele foi errado? Acho que não, né? Eu acho que o mundo quer que a gente acredite que nós somos fora de um padrão que não existe, porque os pássaros não são iguais, os cachorros não são iguais, a natureza não é igual, então nós também não somos iguais. Então a gente precisa se amar por conta disso. E mais uma vez sim. eu fico tão feliz em te ouvir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer colocar? A Tiele, quietinha aí. A Vitória, sempre quietinha. A Eloá. Eloá tá quietinha hoje, disse Oi, que nem ia Eloá, que entrar. Eu falei, saudade de entra com a você, câmera queria desligada. vê-la. Hoje ela não estava muito afim de mostrar a face. Não queria nem entrar. Eu falei, então entra de câmera desligar. Oi, Aê! linda! Você Tudo tá bem? bem? Eu tô assim, meio desanimada, sabe? Ó, eu acho Uhum. bom você se animar porque você vai carregar pedra, hein? Fica animada, fica animada. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo em paz. Estou preparando o psicológico para carregar o pedregulho. Tu não tem noção. Eu quero ver a tua foto. Eu vou mandar pra vocês, hein? Mandar a foto chegando da escola, vindo pra casa com as pedras. Amém. Ó, eu vou até abrir o grupo lá pra gente bombar o grupo de fotinhos pra gente animar a galera. Tá bom. Eloá, a gente te ama. Não esquece disso. Nós estamos aqui todos os dias que você precisar. Estelinha, é sempre muito bom tê-la conosco. Biazinha, que honra ter você aqui com a gente hoje. Espero que isso Uhum. tenha servido para vocês, para as meninas, porque é muito importante a gente saber a preciosidade que nós somos. Thierry sempre quietinha, mas ali fiel conosco. Vitória, Lisandra, obrigado pela parceria aqui de representar o projeto. E Lourdes, você sempre maravilhosa. Muito obrigado pelo conhecimento compartilhado e por educar aí o nosso psicológico de uma forma tão leve, tão simples, mas tão precioso. Eu te amo, viu? Amém. I love you todas.
Meninas, até semana que vem. Não vai No tirar dia, foto te hoje? amo. Vamos Falei tirar que foto. chamava hoje. Vitória, Não vai Thierry. tirar foto hoje? Vamos. Ai, peraí, deixa eu me ajeitar. Você já salva quando eu mandar lá no grupo, tá? Que eu não sei fazer muita coisa ao mesmo tempo, gente. Eu ainda vou aprender. Cadê a Thierry? Vou mandar no chat. Thierry. Aê! 1, 2, 3 e X, hein? 1, 2, 3 e... Muito bem. Deixa eu ver se deu certo. Mandei lá no grupo. Mandei aqui no chat e vou mandar no grupo nosso do projeto. Meninas, fiquem com Deus. Eu amo Beijo. vocês. Até semana que vem. Até. Olha que Até. legal. Tô ficando uma mocinha, consegui